Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então, os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos nesta quarta semana da Quaresma, hoje, sábado, e nós estamos ainda percebendo cada vez mais o conflito entre as autoridades religiosas do tempo de Jesus em relação ao próprio Jesus. Eles não queriam de maneira nenhuma acreditar que Jesus poderia ser o Cristo, o Messias, o grande profeta e, enfim, o Filho de Deus. Desde aquele momento em que houve a cura daquele paralítico, ali eles tomaram a firme decisão de matar Jesus, porque para eles Jesus, me desculpe eu usar essa expressão, era um charlatão, era um mentiroso. Estamos agora no capítulo 7, do versículo 40 até o 53. Vocês perceberam a confusão que está acontecendo agora por causa da pessoa de Jesus? Há uma divisão, tanto entre as autoridades religiosas, como entre o povo. Olha os questionamentos que eles vão fazendo. Ele é o Messias, mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Jesus é uma incógnita. Quem é esse homem, na verdade, que se declara ser o Filho de Deus? E aí eles apelam para as Sagradas Escrituras. Vejam bem que aqui tem uma coisa importante que eles falam quando eles apelam às Sagradas Escrituras. Ele diz assim: Mas porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém? Eles estavam fazendo um questionamento em cima de algo que era real. Realmente, meus irmãos, Jesus, ele não nasceu na Galileia, ele nasceu na Judeia.
Só para abrindo um parênteses para você compreender melhor, eu sempre gosto de visualizar o mapa de Israel para nós compreendermos melhor a situação. Se você pegar o mapa de Israel, você vai ver que ele está dividido em três partes, principalmente o mapa antigo, do tempo de Jesus. Em cima, no norte, está a Galileia. No centro está a Samaria, aquele lugar onde Jesus encontrou-se com a samaritana. No sul está a Judéia. Na Judéia se encontra as cidades de Belém, de Judá, Jerusalém, Encárem, Jericó. Essas são as cidades principais que nós encontramos na Judéia. Na Galileia nós vamos encontrar lá Caná, por isso que fala Caná da Galileia, porque é uma região. Aí tem Cafarnaum, que está na Galileia também. Nazaré está ali na Galileia. E a Samaria, nós encontramos lá o lugar onde tem o poço de Jacó, a cidade de Sicar e assim por diante. Aqui nós temos agora uma visão geral do mapa de Israel. E aí vem as perguntas. Mas ele não virá da Judéia, ele não virá de Belém, a cidade de Davi, mas ele veio da Galileia. Aqui está um problema, que quando Jesus nasceu em Belém, vocês se lembram que Herodes queria matar Jesus? E quando os magos chegaram e avisaram para ele que o rei de Israel havia nascido, Herodes ficou ali meio que enciumado, com inveja, com medo de perder o trono. Aí ele falou para os 3 reis magos que eles fossem e quando encontrasse, falasse para ele que ele iria adorar também o Senhor. E na verdade, Herodes estava querendo matar Jesus. E aí ele foi consultar ali os seus ministros para saber realmente onde é que Jesus iria nascer, o Messias iria nascer. E eles falaram que era em Belém. E aí os reis magos vão, e lá o anjo fala para ele, olha, vão embora porque Herodes quer matar o menino. E também o anjo, na verdade foi o anjo, né? O anjo falou também para José, que José fosse embora porque Herodes queria matar. E aí Herodes se sentiu traído pelos reis magos, e aí ele mandou matar todas as crianças menores de 2 anos. E aí Jesus, Nossa Senhora, levou junto com José Jesus, o menino Jesus, para o Egito. Então Jesus ficou lá mais ou menos uns 2 anos. Se fala que ele ficou mais ou menos esse período lá. Quando Herodes morreu, aí eles voltaram e foram morar em Nazaré. Então Jesus ele cresceu em Nazaré. Por isso que algumas passagens dizem o seguinte, que o menino, que Jesus estava em Nazaré, aonde ele foi criado, não aonde ele havia nascido. Então ficou oculto o lugar do nascimento de Jesus para essas autoridades religiosas. Por isso que eles achavam que Jesus era um charlatão. E, na verdade, Jesus havia nascido em Belém, que a profecia que está lá no livro de Miqueias, capítulo 5, diz, e tu, Belém, a menor de todas as cidades, é de ti que virá o Salvador. Então, o questionamento que eles estavam fazendo era um questionamento que, na verdade, já estava contido ali, que Jesus realmente havia nascido em Belém. Só que eles não sabiam.
E aí esse questionamento, essa questão, e nunca se ouviu um homem que falasse tantas verdades como esse homem. Os guardas do templo vão para prender, mas eles ficam impressionados. Aí os homens, as autoridades ali religiosas já começam a questionar os soldados. Agora vocês também estão acreditando. Aí Nicodemos, que também já conhecia Jesus e acreditava, mas estava ali meio que escondido. Aí Nicodemos fala: vocês já estão julgando e querendo prender sem que haja um julgamento? Assim, simplesmente falando, eles ficam com raiva. Vocês estão vendo o que Jesus causa? Jesus mesmo, em outro momento, ele fala: vocês estão pensando que eu vim trazer paz? Não, eu vim trazer foi a guerra. Em uma casa, duas pessoas lá, uma vai ser levada para o céu e a outra vai ser condenada. Os pais ficarão contra os seus filhos e os filhos ficarão contra os seus pais por causa de mim. Porque, meus irmãos, Jesus exige de nós uma posição. Quando nós nos encontramos com Jesus, tem que haver uma mudança na nossa vida. Não dá para encontrar-se com Jesus e ficar naquela vidinha. Quando nós nos encontramos com nosso Senhor Jesus Cristo, realmente causa um desconforto dentro de nós, porque ali é o homem velho que começa a lutar com o homem novo. Essa luta constante, você pode ver na vida dos santos que foi assim. Quantos santos, no momento em que eles se encontraram com Jesus, eles tiveram que tomar uma posição. Nós encontramos ali Santo Inácio de Loyola, que ele teve que tomar uma posição. Quando ele leu ali a vida dos santos, e ele lia também os livros profanos, e ele começou a perceber que quando ele lia a vida dos santos e a vida de Jesus, isso causava uma alegria muito grande dentro dele que não passava. Mas os livros profanos davam uma alegria, era passageira, e depois ainda levava ele a ficar com um problema de consciência. E aí ele teve que tomar a decisão. Ele disse: então eu vou ficar com a vida dos santos, vou ficar com Jesus. Houve uma mudança. Lembremos também de Santo Expedito, quando ele se encontra também com nosso Senhor, e ele começou a viver aquele conflito. Ele que era um soldado romano, ele era um pagão, então agora ele estava ali naquele conflito: eu fico com Jesus ou eu continuo com os deuses pagãos? Eu vou me tornar cristão ou eu continuo como um pagão? E aquela luta. Aí apareceu o corvo dizendo para ele: cras, 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 dizendo, e essa palavra em latim queria dizer: deixa para amanhã, deixa para amanhã. Mude amanhã, hoje não. E aí Santo Expedito pisou no corvo, porque o corvo era o diabo, que estava seduzindo ele para que ele não continuasse naquele processo de conversão. Ele pisou na cabeça do corvo, simbolizando que ele estava pisando a cabeça de Satanás. E aí ele pegou a cruz de Nosso Senhor e disse: hoje, não é amanhã. Eu não vou deixar para mudar de vida amanhã não, porque amanhã pode ser que não dê mais tempo. Pode ser que amanhã eu morra. É hoje, é agora. Eu pergunto para você: você está nesse conflito, se perguntando se fica com Jesus ou não? Se vai ficar no mundão? Você está se questionando
as coisas que você terá que deixar para ficar com Jesus? Quantas pessoas que fazem esse tipo de questionamento? Ah, seguir Jesus, então eu vou deixar essa vida errada, que não é errada, que na cabeça dele não é errada, mas agora ele está no processo de conversão, ele está começando a compreender. Então eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que deixar a bebida, eu vou ter que deixar a mulherada, eu vou ter que deixar as festas, eu vou ter... Aí começa, agora eu vou viver como um beato, como uma beata. Essa é a confusão que o diabo vai causando no coração da pessoa, para a pessoa abandonar Jesus e ficar na vida velha e não se salvar. É o momento que Deus está dando para a sua salvação. Você não pode arrefecer, ou melhor, você não pode esfriar. Agora é o momento de você se posicionar e dizer: eu quero ficar com Jesus. É o que estava acontecendo com aquelas pessoas ali. É o Messias, é o profeta, é o Cristo. Quem é esse? Ele veio de Nazaré, mas disse que vinha da Galileia. Aquela posição causando. Aí o outro que disse, ele fala de uma forma que ninguém nunca falou. É essa mudança. Esse momento é o momento de decisão. Ou se fica com Jesus, ou abandona. Ou é de Jesus, ou não é. Agora é o momento de decidir. Você vai decidir ou não por Jesus Cristo? Quando se decide por Jesus, nós teremos a verdadeira alegria, ganharemos o céu, estaremos com Ele eternamente. Se fica na vida velha, não tem salvação, perdição, condenação, sofrimento eterno. Meus irmãos, tudo está nas nossas mãos. É nós que iremos decidir, porque a parte de nosso Senhor Ele já fez. Ele já morreu na cruz, Ele já nos redimiu, Ele já venceu o pecado, já venceu o demônio, Ele venceu a morte, Ele nos deu vida eterna. Agora é a escolha. Fica-se com Jesus ou abandona Jesus? Eu digo para você, fique com Jesus. Fique com Jesus. Procure um sacerdote, se confesse. Se você não é batizado, procure o batismo, porque é o momento é agora. Essa luta interior é o combate entre Deus e o demônio. O demônio querendo levar a alma para o inferno e Deus querendo levar para o céu. É o momento do combate, é o momento da decisão. Você vai optar por quem? Os santos optaram por Jesus. Por isso eles se salvaram. Você vai optar por quem? O momento é agora. Jesus Cristo, ele veio do céu. Ele nasceu em Belém. Ele se encarnou no seio da Virgem Maria. Ele nasceu na cidade de Belém. Ele morreu na cruz em Jerusalém. Ele subiu aos céus. Deixou a igreja como o local onde nós devemos viver e ali participando da missa, vivendo os mandamentos, se santificando através dos sacramentos, para que um dia nós possamos estar no céu. Qual a sua decisão? Você vai decidir por quem? Por Jesus ou pelo diabo? Pela verdadeira alegria ou pela falsa alegria? Pelo céu ou pelo inferno? Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal,
Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a sua opção seja por Jesus.